Esse é mais um vídeo da nossa série de Web Scraping com Python. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a integrar o Selenium com o Beautiful Soup. Então a gente vai fazer um Web Scraping, pessoal, na página do Airbnb. Então lá a gente vai fazer a busca por alguns locais, né, alguma moradia, e a gente vai ver como a gente pode fazer isso utilizando o Selenium, porque afinal de contas só o Beautiful Soup não dá conta, pessoal. Ele não consegue puxar os dados da página, porque esse site é totalmente renderizado no lado do cliente, como eu expliquei no vídeo anterior dessa série. Então, se você perdeu algum vídeo dessa série, eu vou deixar linkado aqui em cima no card para você poder conferir, ou na descrição desse vídeo também, beleza? Então a gente vai fazer essa integração finalmente dessas duas bibliotecas e vai entender quando a gente aplica cada uma delas e por que é interessante você conhecer as duas e unir ambas aí para extrair o máximo possível de dados da web, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como eu comentei com vocês na introdução, a gente vai fazer o web scraping nessa página aqui do Airbnb, que eu já tô com ela aberta, airbnb.com, se você quiser abrir por aí, tá bom? E aí, como você pode ver, essa página ela é bem rica em informações, então existem diferentes maneiras de a gente aplicar o web scraping nessa página. Eu vou partir por um caminho que eu julgo ser um caminho muito interessante para você entender, né, como a gente pode fazer web scraping utilizando Selenium e combinando com o Beautiful Soup. Então, eu não vou nem dizer que é um caminho difícil demais nem fácil demais, é um caminho ali nesse meio termo que eu encontrei para que a gente possa ir entendendo, né, como a gente pode ir ampliando os nossos conhecimentos dessas duas ferramentas e ir ganhando mais experiência aqui, beleza? Então, olha só. Além disso, eu queria lembrar você de que todo esse conteúdo está sendo disponibilizado no GitHub, o link do repositório está na descrição desse vídeo, tranquilo? Eu vou então para o nosso Visual Studio Code, eu estou aqui com aquele projeto completo aberto do GitHub, né? Eu vou criar uma pastinha aqui, 07, vou colocar aqui Selenium-Airbnb, tá bom? Então a gente vai criar uma nova pasta, você vai ver lá no GitHub, eu vou jogar lá também, né? Claro. Então, ó, eu vou chamar aqui de scrapping.py, tá bom? E aí eu já queria dar uma dica para vocês. Eu tenho recebido muitos comentários da galera dizendo, olha, eu tô obtendo um erro quando eu faço web scrapping e tal. E aí eu percebo que o erro se deve ao fato de que algumas pessoas estão colocando o nome do arquivo com o mesmo nome das bibliotecas, tá? Por exemplo, Beautiful Soup ou Selenium ou alguma coisa desse tipo. Então toma cuidado, tá bom? Sempre coloca um nome que seja diferente do nome da biblioteca para evitar esse tipo de erro, fechado? Então vamos lá, olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar, na verdade eu vou fazer um import aqui, ó, requests. Você já deve estar bem acostumado com essa biblioteca. A gente vai utilizar o Beautiful Soup, não é isso? Então eu vou fazer aqui, ó, from bs4 no caso, né? Import Beautiful Soup, ele já sugeriu aqui para mim. Além dessas duas, a gente também vai usar o Selenium, então já vou importar aqui, tá bom? From Selenium import WebDriver, né? Como a gente viu no vídeo anterior, dá uma conferida nesse vídeo se você não assistiu, beleza? O que eu vou fazer aqui, pessoal? A primeira estratégia que eu vou usar para fazer aqui o nosso web scraping é tentar ir pelo Beautiful Soup para você perceber que não vai dar certo, tá? Mas vamos fazer por ele para você entender a importância da gente combinar o Selenium com o Beautiful Soup. Como é que a gente fazia lá com o Beautiful Soup? Simples, tá? Eu vou até um pouco mais rápido porque você já deve ter se habituado aí. Então, ó, requests.get. Aí aqui a gente colocava o link, né, do Airbnb, www.airbnb.com, beleza? Aí a gente vem aqui e imprime o response.txt, não é isso? Response.txt. Se eu executo isso aqui, estou usando aquela extensão do Code Runner, quando eu subo, beleza? Ó, você vê que tem muita coisa, mas isso não tá com cara de HTML, concorda? A gente só tem um HTMLzinho aqui no final, uma div, a gente tem pouquíssimas divs aqui embaixo, e a gente consegue, claro, organizar isso de uma forma melhor se a gente converter para o objeto do Beautiful Soup, não é isso? A gente também viu nos vídeos anteriores, ó. Então a gente vem aqui, Beautiful Soup no caso, né? Ó, site recebe Beautiful Soup, não está sugerindo, deixa eu copiar o nome aqui para não ter erro. Beautiful Soup, aqui dentro a gente passa o response.txt, e aqui a gente já pode lançar o HTML.parser, né, que a gente aprendeu também nos vídeos anteriores aí. Aí aqui embaixo, pessoal, ó, a gente vai imprimir o site.prettify, né, que é aquela funçãozinha
que a gente estudou aí também para deixar a página mais organizada, beleza? Ó, e quando a gente executa isso aqui, você observa que, olha só, a gente realmente não tem o nosso HTML aqui, pessoal. Você observa que a gente tem algumas divs, mas elas aparentemente estão vazias. Por quê? Porque essa página, como você pode observar, a gente tem muito script aqui dentro dela, muita tag script. Então isso aqui são basicamente os dados que vão ser renderizados dentro da página HTML, mas que não foram ainda lá do lado do servidor. Expliquei um pouco sobre isso no nosso vídeo anterior, tá bom? Eu não vou entrar em tantos detalhes assim a respeito da parte de web em si, mas o fato é que você tem muito script e pouco conteúdo HTML na página, porque a página só é criada quando você abre ela no navegador. E é aí que a gente corrige esse tipo de problema utilizando o Selenium, beleza? Então, olha o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou comentar essas duas linhas. Essa linha aqui do response, a gente vai deixar ela comentada por enquanto também. E o que a gente vai fazer é utilizar o Selenium. Então, no vídeo passado, a gente criou aqui um navegador, né? Eu posso até utilizar aqui navegador mesmo, pode ser browser, se você preferir. E aí a gente vem aqui e coloca que ele recebe, né, o WebDriver, né, isso que a gente viu aí, .chrome, tá? Eu estou utilizando aqui o Google Chrome para fazer o scrapping utilizando Selenium, beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, você já definiu o seu navegador e agora você pode fazer navegador.get. E aí você copia essa URL aqui, ó, e joga ela aqui. Mesma coisa que você fazia com o requests, né? Só que agora você faz com Selenium, certo? Então, ó, vou remover essa linha porque a gente já não vai mais utilizar ela, mas as outras eu vou deixar por aqui porque afinal de contas a gente pode precisar, tá bom? Então, quando eu rodar esse código aqui, olha que maravilha. A gente já vai abrir aqui no nosso Google Chrome, né, no nosso navegador, o site do Airbnb, beleza? Agora, poxa, Alisson, aqui no meu, sei lá, no meu notebook, no meu computador, eu estou rodando, ele está abrindo com um tamanho diferente. Para a gente evitar esse tipo de problema e outros tipos de problemas, tá, pessoal? Eu vou definir o tamanho da janela que vai abrir do Google Chrome. Por quê? Observa comigo que não só no site do Airbnb, tá? Mas em qualquer outro site que você for fazer aí o seu web scraping, o comportamento da página muda dependendo da resolução da tela. Concorda? Não faz sentido isso? Então o que a gente vai fazer? A gente vai evitar esse tipo de comportamento. A gente vai definir que o tamanho da nossa tela vai ser de tanto de largura e tanto de altura. A gente define, a gente consegue definir isso manualmente, beleza? Então vamos fazer isso? Como é que a gente faz? A gente simplesmente de dentro aqui, ó, from selenium.webdriver.chrome.options import options. Então olha que legal, a gente vai definir options, a gente pode definir diversas options para o nosso navegador, no nosso caso aqui o Google Chrome. Então, antes de você definir o próprio navegador, você vai criar essas options. Então, vamos instanciar, primeira coisa, um objeto dessa classe options. Isso aqui que você importou é uma classe, a gente chama dessa forma aqui no Python, né? Você instancia um objeto chamado options, e aí a partir desse objeto você pode adicionar argumentos. Então você faz options.addArgument, beleza? Dentro de parênteses você define qual é o argumento que você quer definir no caso, né? Então aqui dentro eu vou abrir aspas no formato de string, eu coloco o window-size recebe, e aí eu digo qual é o tamanho, a resolução da minha janela do Google Chrome que eu quero abrir. No meu caso aqui eu vou colocar 400,800, então vai ficar retangular, 400 de largura, 800 de altura, fica aí perfeito, vai ficar meio que a resolução de um smartphone, por exemplo, e a gente vai trabalhar com essa resolução até o final. Tranquilo? Fechado então? Então olha só, feito isso, tá resolvido, você vai ver que se a gente salva e executa esse código aqui, ele vai abrir aqui o navegador, mas ó, a resolução não está muito parecida com o que a gente definiu, concorda? O que falta a gente fazer? Aqui dentro do webdriver.chrome, né, isso aqui você está criando o seu navegador. Então você está dizendo, eu quero usar o Google Chrome, mas eu quero usar ele agora com essas options. Então você diz, ó, options recebe options, ou seja, as opções que eu quero definir para o meu navegador do Google Chrome são essas opções que eu defini. Então você passa a variável, que é esse objeto, aqui como parâmetro, tá? Ó, e agora quando você executar, olha que coisa bacana. Então agora você já tem a sua janela do navegador na resolução que você definiu.
legal essa dica, né? Você pode carregar aí para qualquer outro web scraping que você estiver fazendo em outras páginas. Se você gostou, inclusive, já queria aproveitar para pedir aí para você deixar o seu like aqui embaixo, né? Para fortalecer ainda mais esse vídeo e esse vídeo se espalhar para várias outras pessoas, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no vídeo e eu queria aproveitar para te dar uma outra dica, outro argumento que você pode definir aqui, que é o seguinte, ó. Você faz a mesma coisa, tá bom? Options.addArgument e você pode definir vários argumentos. Um outro que eu acho bem interessante é o headless. Então, às vezes você não quer ver o seu navegador aparecendo e fazendo todas as etapas, né? Principalmente quando você já sabe exatamente como é que o teu código vai funcionar no final de tudo. Então, se você adiciona esse argumento aqui, essa option, olha que interessante, eu coloquei para rodar, ele está rodando aqui o nosso código e você vai ver que ele, ó, terminou a execução, não abriu o navegador. É exatamente para isso que o headless serve. Ele faz toda a rotina, mas o navegador não abre. Então é legal quando você já sabe o que o teu código está proposto ali para fazer, então não precisa mais você mostrar o navegador, beleza? Mas por enquanto eu não vou utilizar essa option, vou deixar ela aqui comentada e a gente vai seguir, tá bom, pessoal? E a gente vai ver que agora que o Airbnb está sendo aberto dentro do Google Chrome, então vai dar tempo da página ser criada. E ainda mais por um ponto que a gente vai adicionar daqui a pouco. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente pode fazer, você pode estar se perguntando, Alisson, para a gente conseguir pegar o conteúdo HTML agora que a página abriu no Google Chrome, né? Utilizando o Selenium. Como é que a gente faz para pegar o conteúdo do navegador naquele ponto, Alisson? Vou te mostrar isso aqui agora. Você vai fazer o seguinte, você pode acessar o teu navegador e dentro dele vai ter um atributo chamado Page Source. Então, com esse atributo Page Source, você tem todo o conteúdo fonte, todo o HTML da sua página. E aí você pode dar um print nisso aqui, ó, para conseguir visualizar. Então, vamos rodar novamente, ó. Quando a gente roda esse código, ele vai abrir aqui o nosso Google Chrome. E logo em seguida, ele já vai imprimir o código para a gente dessa página aqui embaixo. Então, olha só, terminou de carregar, eu vou vir para cá, ó. Quando eu subo, eu consigo ver aquele mesmo conteúdo HTML aparentemente que a gente tinha lá com o Beautiful Soup. E aí agora eu queria te dar uma dica. Se você observar aqui, parece que o conteúdo realmente não veio ainda, mesmo com o Selenium, né? Então vamos lá, vamos amadurecer um pouquinho mais aqui o nosso código. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse navegador.pageSource, vou tirar ele daqui, vou descomentar essa parte que a gente estava fazendo antes e vou, ó, ao invés do response.text que vinha do requests, a gente agora vai colocar o que vem do Selenium, tá? Então vamos visualizar o site mais organizado agora, mais arrumado, né? E aí a gente vai ver como vai ficar esse resultado. Executando então o nosso código, abriu aqui mais uma vez o nosso navegador, beleza? E agora a gente consegue visualizar o nosso HTML de uma forma mais organizada, mas como eu comentei com você, parece muito igual ao que a gente obtinha antes com simplesmente o Beautiful Soup, né? Simplesmente utilizando lá o requests e o Beautiful Soup. Então agora é que vem a dica de ouro para você, que eu até comentei no vídeo anterior, tá? From time import sleep. Então você está dizendo, ó, eu quero que você descanse um pouquinho, espera a página carregar completamente e aí sim depois você pega o código fonte dela, né? Então você vai vir aqui, ó, logo abaixo do get que você faz no seu navegador, vai colocar um sleep, por exemplo, de 2 segundos. Vamos colocar 2 segundos aqui, talvez só em 1 segundo já resolver esse nosso problema, mas ó, vamos esperar aqui 2 segundos e agora sim ele imprime o conteúdo. Eu vou fechar aqui o navegador. E quando a gente subir, você vai ver que agora tem um conteúdo HTML que antes a gente não conseguia visualizar. Mas agora a gente consegue enxergar esse conteúdo, por quê? Porque a gente aguardou a página ser criada do lado do cliente para que então a gente pegasse o código HTML dela. Percebeu em quais casos o Selenium vai ser indispensável? São em casos como esse aqui, em que a nossa página é renderizada do lado do cliente. Inclusive, se eu vier aqui no nosso navegador, você vai ver que essa página ela utiliza React, que eu comentei no vídeo anterior, que todo site que utiliza React, ele tem essa característica, tá? Então, fica aí a dica para você também, essa extensão aqui é chamada React Dev Tools, né? Developer Tools, se você quiser dar uma instalada nela, na sua máquina, beleza? Bom, pessoal, então obtivemos o HTML da página. Será que a gente consegue, então, pegar aquele input? Que input é esse, né? Deixa eu rodar mais uma vez aqui o nosso código para você conseguir visualizar isso. Olha só, quando a gente abre aqui a nossa página,
Se eu clico com o botão direito aqui e vou em inspecionar, você vai ver que, deixa eu dar uma esticada aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos uns 400 pixels, né, que é o valor que a gente definiu. Se eu der um clique, então, deixa eu cancelar aqui, ó. Clico com o botão direito, Inspect, tá? E aí você vai ver que tem um input, ó. Isso aqui é um input, né, do HTML, ou seja, é uma tagzinha para digitar informações, como a gente viu no vídeo anterior também. É aqui que eu quero entrar e digitar o local para onde eu quero ir e por isso eu quero alguma moradia naquele local. Então é aqui que eu digito essa informação. Então eu vou procurar por esse input para ver se eu consigo encontrar ele. Como é que a gente pode fazer isso? Vou fechar aqui, ó. Uma vez que a gente já tem o nosso código HTML, eu poderia utilizar até o próprio Beautiful Soup, só que, pessoal, eu quero continuar navegando nas páginas, tá? Eu quero continuar seguindo o fluxo, escolhendo qual é o local e fazendo outras escolhas que vocês vão ver que vão aparecer, para que então eu possa pegar o resultado final, que é a listagem de todas as moradias ali, e conseguir puxar essas informações, salvar no CSV, numa planilha, qualquer coisa desse tipo, que é o que a gente vai fazer mais à frente. Mas enfim, continuando então, o que eu vou fazer logo depois que a nossa página carrega não é converter isso ainda para o Beautiful Soup. Eu vou comentar isso aqui. Eu quero continuar, ó, interagindo com a página. Eu quero digitar lá São Paulo, quero apertar Enter para ele pesquisar, por exemplo, por moradias em São Paulo e por aí vai. Então vamos fazer isso utilizando o Selenium ainda, né? Então, ó, navegador, ponto. Aí a gente viu que existem várias formas de você encontrar elementos utilizando o Selenium, né? Então vou utilizar aqui, ó, o Find Element by Tag Name, esse aqui, ó. Eu quero encontrar uma tag do tipo input. Aí eu tenho que salvar isso aqui numa variável, certo? Então vou salvar aqui numa variável chamada, por exemplo, input place, né? Porque lá vai ter o input onde eu digito o local, a localização. Então aqui eu vou vir, ó, e vou fazer input place. Uma vez que ele encontrar, eu estou supondo que ele vai encontrar esse input, né? Eu vou dizer, ó, send keys, então eu faço ponto .send keys. E aí eu digito o que eu quero. Isso aqui a gente viu no vídeo anterior também. Eu vou colocar São Paulo, por exemplo. Poxa, depois que eu digitar São Paulo, como é que eu dou um Enter? Eu venho aqui e digito input place, ponto, submit. Beleza? Ó, mais uma dica aí para você. É só você dar um submit que ele já vai dar um enter de forma automática, né? Então eu vou salvar isso aqui, ó, vou executar mais uma vez, vamos ver se ele vai conseguir fazer essa interação toda. Então, ó, vou trazer para cá. Espera 2 segundos, olha aí, digitou São Paulo, percebeu? Ele digitou lá São Paulo e aí agora ele trouxe essa outra página. Então vamos tentar seguir o fluxo aqui do que a gente quer fazer. Deixa eu te mostrar primeiramente como vai ser isso. Eu quero clicar logo em seguida nesse botão, ó, encontre o lugar para ficar, né? Então vou clicar aqui, ele vai mostrar esse calendário. Eu não vou interagir totalmente, tá, com cada detalhe, pessoal, das páginas, porque senão esse vídeo vai ficar super extenso, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, vai ser super legal conseguir interagir com vocês. Mas o que eu vou fazer nessa página aqui é simplesmente clicar em Next. Eu quero que você só vá entendendo como a gente vai interagindo, então a gente vai fazendo isso da melhor maneira possível, mas não entrando em cada detalhe, senão vai ficar muito extenso aqui. Então, ó, eu vou clicar nesse botão Next logo em seguida, né? E aqui a gente poderia colocar, por exemplo, ó, um adulto ou dois adultos, tá bom? No meu caso, mais uma vez, eu vou seguir em frente, tá? Eu vou clicar nesse botão, vou te dar dicas para a gente poder fazer isso. Então, você vai clicar nesse botão e aí, finalmente, ele vai mostrar essa listagem aqui de moradias. E aí aqui você pode converter essa página para o Beautiful Soup e dizer, ó, sai percorrendo cada um desses cards aqui, ó, que tem as informações da casa, o preço, a avaliação e vai salvando isso numa planilha para mim, por exemplo, né? Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Mas vamos lá, então vou voltar aqui. A nossa ideia então é digitar São Paulo, né? Isso aqui a gente já conseguiu fazer, dá um Enter, ele traz essa página. Como é que eu faço para clicar nesse botão aqui? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou inspecionar ele para ver como é que ele está no HTML. Então, ó, quando eu venho aqui, vou clicar novamente aqui em Inspect, olha só, a gente tem uma div, se a gente sobe um pouquinho, encontramos o botão. Então, isso aqui é um button. Tá? É uma tag button do HTML. Dentro dessa tag, óbvio, a gente deve ter outros buttons por aqui, concorda? Então eu vou tentar uma forma de achar esse botão e somente ele, porque eu posso acabar achando um outro botão que não é o que eu estou interessado, né? Que é esse aqui. Então, olha o que é que eu costumo fazer. Eu olho o que é que tem dentro do botão. Observa que dentro do botão, logo em seguida, logo abaixo do botão, ó, logo dentro dele, no caso, a gente tem um IMG aqui.
Então a gente tem uma imagem dentro do botão. Como é que a gente pode fazer para achar exatamente esse botão aqui? Um botão que dentro dele tem uma imagem. Você pode dizer, mas Alisson, esse outro aqui também não tem? É, só que a gente está em busca do primeiro. Então ele vai pegar o primeiro que tem um botão e dentro dele tem uma imagem. Essa é a estratégia que eu vou usar para ele não achar, por exemplo, esse botão de voltar, né? Que vai que esse botão de voltar também é um botão. Então já vou te dando outras dicas, entende? É por isso que eu disse, esse conteúdo aqui é um conteúdo bem robusto. Se a gente fosse aprofundar, tem bastante coisa. Mas enfim, então eu quero achar um primeiro botão que dentro dele tem uma tag IMG, que é uma imagem. Veja que a parte mais complexa é você ir identificando essas coisas, percebe? Como eu comentei no vídeo anterior também. Então beleza, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um sleep mais uma vez, vou dar um sleep bem baixo de 0,5 segundos, né? Depois que ele digitar São Paulo vai subir aquela tela e eu quero clicar naquele botão. E aí a gente viu que aquele botão, dentro dele tem uma imagem, certo? Olha o que eu vou fazer então, navegador, ponto, find element, opa, digitando errado aqui, element by CSS Selector. Então, dessa vez, para eu encontrar um botão que dentro dele tem uma imagem, eu vou usar os seletores do CSS. Se você não conhece CSS, eu acho super válido você conhecer um pouco de CSS para fazer o web scraping, porque é muito tranquilo de você conseguir jogar CSS aqui dentro do Selenium. E CSS é uma coisa que, poxa, para você selecionar elementos, pessoal, é sensacional. Então recomendo fortemente, se você tem interesse de ver até aqui no canal, eu tenho até interesse de trazer conteúdo sobre o web, então você pode deixar aqui nos comentários e vai ser legal ver isso da tua parte também, para que eu possa já ir me organizando para isso, beleza? Mas ó, no caso do CSS, eu vou te dar uma dica de como você encontra um elemento que dentro dele, logo abaixo dele, você vai ter um outro elemento. Então, olha só como é que é o padrão, vou digitar aqui, ó, eu quero encontrar um button, que dentro dele, logo abaixo, a gente chama de tag filha, entende? É a tag que está logo depois daquela tag lá, que no nosso caso aqui é o botão. Logo após o botão vai ter uma tag IMG. Então, não necessariamente ela está embaixo do button, beleza? Como você viu lá, ela não estava exatamente embaixo, mas a gente percebe que ela é uma tag filha, então é uma tag que vem imediatamente depois dela. Beleza? A gente chama de tag filha. Sempre que for uma tag filha, você pode colocar essa setinha aqui, que já vai, ó, resolver aqui o nosso problema, beleza? Então achamos, teoricamente, a gente vai ver se realmente a gente achou daqui a pouco, mas a gente achou aquele botão. Então vamos salvar aqui como botão, ó, button, local para ficar, né? Então vou colocar aqui stay, por exemplo, tá? Só vou colocar stay, button, stay. E aí eu vou vir aqui, ó, button, stay.click. Então clica nesse botão, vamos ver se vai funcionar, ó. Eu vou rodar aqui o nosso código mais uma vez. Ele já abriu aqui o nosso navegador, beleza, ó. Vamos aguardar 2 segundos, digitou São Paulo. Olha só que legal, clicou no nosso botão. Então maravilha, a gente conseguiu alcançar aquele botão, clicamos nele e agora a gente chegou nesse calendário. Nesse calendário aqui, como eu falei para você, eu vou simplesmente clicar nesse botãozinho de Next. E na próxima tela, eu só vou clicar diretamente nesse botão de Search. Você pode dizer, poxa, Alisson, fiquei chateado, eu queria que você mostrasse aqui como a gente poderia interagir com isso aqui também. Bom, pessoal, é muita coisa pra gente falar num vídeo só. Se vocês quiserem, a gente pode fazer tipo uma parte 2 ou 3, né? Eu já falei que esse vídeo vai ter 2 partes, então a gente pode fazer até uma 3 para mostrar como você poderia interagir com esses elementos aqui, tá bom? Mas eu vou te dando umas dicas à medida que a gente for avançando por aí. Mas vamos tentar então acessar esse botãozinho de Next aqui. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, pessoal, para a gente clicar naquele botãozinho de Next, eu vou utilizar a estratégia mais simples possível para vocês que possivelmente estão iniciando aqui. Qual é essa estratégia? Fica aí como dica para você também. Olha que legal. A gente viu que aquele botão de Next ele fica no finalzinho da nossa página. Então, provavelmente, ele é o último botão que a gente tem dentro da página. Quando você vê algo nesse padrão, como é que você pode fazer para conseguir chegar naquele botão específico? Vou te dar essa dica agora. Eu vou chamar ele aqui de Next Button. Aí eu vou acessar o meu navegador, Find Element by Tag Name do mesmo jeito. Então eu vou procurar pela tag Button. Só que eu quero o último botão daquela página que está aparecendo para mim. Como é que eu posso fazer? Eu venho aqui e coloco, por exemplo, ó, -1. Então, na realidade, perdão, né? Elements by tag name. É essa funçãozinha aqui, é esse método, no caso, que eu vou utilizar. Então, encontre todos os elementos por essa tag button. Então, ele vai encontrar todos os botões. Aí aqui eu digo, ó,
eu quero acessar o último. Isso aqui é uma anotação de lista que você já deve conhecer do Python, né? Então eu estou pedindo para ele acessar o último botão. Aí eu venho aqui, nextButton.click, beleza? Outra coisa que é legal, se você quiser fazer aí também, ó, coloca um sleep entre cada um dos cliques, cada um das digitações que você faz, porque aí fica melhor para você enxergar e também para garantir que tudo vai funcionar numa boa, tranquilo? Ó? Então vou executar aqui mais uma vez, abrimos aqui o nosso navegador, 2 segundos, digita São Paulo, clicou no botão, clicou novamente no Next, olha que maravilha, e agora a gente vai clicar nesse botãozinho de Search. Dica para você, poxa, eu queria adicionar aqui 2 adultos, como é que eu faço, Alisson? Você pode vir aqui, ó, provavelmente isso aqui é um botão, você dá uma inspecionada, vendo que isso aí é um botão, deixa eu voltar aqui, ó, vendo que isso aqui é um botão, você pode pegar todos os botões, por exemplo, você provavelmente vai ter vários botões aqui, ó, aqui tem 6, então você dá uma forma de achar esse botão que dentro dele, se eu não me engano, tem um SVG, tá? E aí você pode usar a mesma estratégia que eu já comentei, olha só, você tem um button, dentro desse button você tem uma tag SVG, então você pode fazer o seguinte, ó, não coloca essa setinha, coloca sem a setinha, button espaço SVG. Então ele vai encontrar todos, você pode dizer, ó, find elements, ao invés de element, e aí ele vai trazer todos esses botões aqui, de menos e de mais. Aí o que você faz? Acessa o segundo botão, que tem essa característica, então provavelmente ele vai pegar exatamente esse, você dá 2 cliques e aí ele já vai aumentar aqui para 2, por exemplo. Eu não vou fazer nesse vídeo, mas já ficou a dica aí para você, beleza? Então, maravilha, eu só vou clicar nesse botão de Search seguindo a mesma estratégia. Observa que o botão de Search está no finalzinho da página, então vamos pegar o último botão e clicar nele, beleza? Ó, então eu vou vir aqui, basicamente eu vou copiar esse código e colar aqui embaixo, e ao invés de Next Button, eu vou chamar ele de Search Button. Olha só, Search Button, beleza? Ó, então não mudei nada, só o nome da variável. Vou rodar novamente o nosso código, vamos ver se vai funcionar, né? Então, ó, já abriu aqui o navegador, vai digitar São Paulo, clicou, clicou, clicou de novo e olha só que perfeito, pessoal. Maravilha! Então a gente conseguiu obter toda a listagem dos apartamentos, enfim, kitnets, enfim, e por aí vai, que a pessoa pode ficar no Airbnb, beleza? Fazendo uma rotina totalmente automatizada. Não é bacana isso? Se você ficou até esse momento do vídeo, eu já queria inclusive te convidar a se inscrever aqui no canal, beleza? Se esse conteúdo faz sentido para você e também compartilhar aí para outras pessoas, para que elas possam ter acesso a esse material, tranquilo? Então, ó, o que a gente vai fazer só para finalizar essa primeira parte desse vídeo que já está provavelmente aí bem longo, né? O que eu vou fazer é, chegando nessa página da listagem dos ambientes em que a pessoa pode ficar, né, dos locais onde a pessoa pode ficar, o que a gente vai fazer é converter isso para o Beautiful Soup, porque lá naquela página a gente pode fazer aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores de percorrer cada um dos apartamentos, por exemplo, e ir pegando ali informação do local, da avaliação que tem aquele local e também o preço daquele local. Então a gente vai converter isso para um objeto do Beautiful Soup para dar continuidade no próximo vídeo. Então, ó, eu vou chamar de Page Content. O conteúdo da página é navegador. Uma vez que eu cheguei naquele ponto, navegador.pageSource. Então, o que é que o PageSource faz? Relembrando para você, ele tira meio que um print daquela página pegando o HTML dela. Então, no momento em que a gente chegou na listagem dos apartamentos, eu vou dizer, ó, pega um print do HTML dessa página e joga dentro dessa variável aqui que eu chamei de PageContent. Aí agora sim, pessoal, eu vou descomentar isso aqui, ó. Vou substituir isso aqui por PageContent. E aí ele vai pegar esse conteúdo daquela página da listagem dos apartamentos, vai converter para um objeto do Beautiful Soup e a gente vai conseguir visualizar toda aquela página. Então olha só, vou salvar, vou rodar aqui mais uma vez para a gente conseguir visualizar a nossa rotina sensacional aqui que a gente criou, né? Então ó, vai digitar São Paulo. Vai clicar naqueles botões todos, chegou aqui ó, nessa página, ele trouxe a listagem dos apartamentos, só que tem um detalhe ainda para a gente finalizar esse vídeo. Observa que ele demorou para carregar os apartamentos, ele ficou num loading ali, você percebeu isso? Para a gente garantir que tudo vai ser carregado corretamente, é simplesmente você vir aqui ó,
e adicionar um sleep. Então, dorme aí por 4 segundos e espera uns 4 segundos para ele carregar toda a lista dos apartamentos. E aí só então você tira o print do HTML da página e traz para mim, porque eu estou super interessado em pegar esses apartamentos e salvar eles numa planilha, por exemplo, usando o Beautiful Soup. Então, ó, pegou todos os apartamentos, já deve ter carregado, agora sim. Então, se a gente sobe aqui, ó, a gente muito provavelmente já vai conseguir ver todo aquele conteúdo, beleza? Aqui talvez a gente ainda não consiga por conta do script, então o meu terminal aqui, por exemplo, não consegue mostrar tudo, mas fica tranquilo, ele pegou todos esses apartamentos e agora se você quiser, por exemplo, onde é que eu consigo pegar só essa região, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo aí, já adiantando para você, tá bom? Ó, então você clica com o botão direito aqui e vai em busca do local onde você tem a listagem com todos os apartamentos. Então você vai subindo, ó, por exemplo, aparentemente essa UL aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho mais, a gente tem essa div, então, ó, essa UL aqui aparentemente é essa região. E aí você pode ir subindo até você encontrar o local onde você consegue pegar todos os apartamentos. Ó, isso aqui é esse item, tá vendo, ó? Então você vê que eu vou realmente inspecionando ali a página até encontrar. Então essa div tem só esse apartamento. Se a gente vai subindo mais, olha aí, maravilha. Essa div aqui contém todos os apartamentos. Então daí para frente é somente Beautiful Soup mesmo, beleza? Só que a gente vai ver que existem uns desafios ainda nessa página, mas eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo da gente. Fechado, pessoal? Bom, então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também, de habilitar as notificações, porque logo logo eu já vou lançar esse próximo vídeo aqui com a continuação dessa série e vários outros vídeos sobre Python, sobre ciência de dados, sobre web scraping. Então fica ligado no conteúdo aqui do canal, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.